Bom, estamos aqui agora com um cenário novo, mudamos um pouquinho justamente para a gente fazer alguns testes e ver onde fica melhor e não ficar sempre no mesmo também, né? Porque se até com a comida a gente faz escolhas diferentes todos os dias, porque também não podemos mudar o cenário. Mas hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o porquê que você toda vez começa uma dieta e pare, começa de novo e pare, e entra nesse ciclo que parece que não tem fim. E realmente é um ciclo sem fim. Mas vamos lá conversar sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Ana Luísa Almeida, eu sou nutricionista e trabalho um tanto quanto com comportamento alimentar. E hoje eu quero que você entenda de uma vez por todas e talvez comece a ressignificar um pouco dessas entradas nesses ciclos das dietas. É muito curioso porque toda vez que vocês decidem começar uma dieta, sempre tem aquela empolgação, aquele ânimo, e agora vai dar certo. Então, agora os meus planos vão sair do papel, vou conseguir fazer aquela restrição. Já começa fazendo uma lista enorme de vários alimentos que você não pode consumir. E é engraçado porque essas restrições e proibições são vocês mesmos que fazem. Não são nem os profissionais, ou no caso aqui, né, eu como nutricionista que faço essa proibição. Então isso é muito curioso. E aí, nesse processo de fazer todas essas restrições, às vezes, a partir daí que já começa esse porquê que você não consegue dar seguimento na sua dieta. Mas enfim, vem todo aquele ânimo, aquela disposição e realmente vamos começar a mudar e agora vou chegar no peso X que determinei. Só que às vezes, passado ali, eu vou chutar aqui um número, tô chutando alto, um mês, pronto. Aí já não consegue mais fazer mudança nenhuma, já desiste, uma coisa já não tá muito funcionando tão bem. No meio do caminho teve uma festa que você teve que ir, aconteceram problemas no trabalho que você não conseguiu fazer aquela alimentação tão restritiva como você tinha planejado no dia, precisou fazer comer comidas diferentes daquilo que você tinha planejado, e aí dá realmente aquela sensação de que agora eu vou chutar o balde, já foi tudo jogado por água abaixo, não consigo seguir com nenhuma mudança. Mas é justamente por conta dessa sensação que você acaba entrando nesse ciclo sem fim. Então você começa uma mudança, tá com aquele estado de ânimo lá nas alturas, e aí de repente acontecem coisas no meio do caminho que é de uma vida normal, importantíssimo a gente pontuar e ressaltar isso. Tem uma vida acontecendo no meio de todas essas mudanças. E às vezes as pessoas esquecem disso, não somos máquinas. Então você entra todo nesse flow e daqui a pouco acontecem as coisas e vem esse processo de desmotivação. Então não vamos fazer mudança nenhuma. Daqui a pouco aquele ânimo, disposição, aquela vontade volta e aí você se propõe novamente a fazer as mudanças mais uma vez. E tem pessoas que fazem isso a vida inteira e é exaustivo, é cansativo você entrar em uma dieta e sair de outra dieta e passar o ano inteiro nesse ciclo vicioso do mundo das dietas. E aí a gente tem ali várias questões para a gente trabalhar em cima disso, de consequências que entrar nesse ciclo pode te trazer e o quanto isso pode prejudicar as suas atividades no seu dia a dia, às vezes até relações. Já conheci pacientes que deixaram, às vezes, até de participar de comemorações que eram muito importantes, que mantinham ali laços de amizade, às vezes, justamente porque estava numa dieta e tinha medo de comer algo que não estava dentro do planejado. E aí uma reflexão muito importante que a gente pode gerar em cima disso é: será que essas mudanças que você vem fazendo ou que você se propôs a fazer, elas estão alinhadas com o seu objetivo? Ou será que essas mudanças, restrições, enfim, que você está fazendo na alimentação, elas estão alinhadas talvez com o objetivo de uma outra pessoa que, na verdade, tem um desenho de vida totalmente diferente do seu?
Porque quando a gente tenta fazer algo que não está alinhado com aquilo que somos, ou com a nossa rotina, com o dia a dia, com a sua estrutura de trabalho, com a sua estrutura de planejamento alimentar, com as suas preferências alimentares e até alimentos que você não gosta, realmente vai ser um tanto quanto difícil. Eu lembro de uma paciente que ela tem uma imensa dificuldade de comer frutas. Ela não gosta de frutas. E mesmo fazendo um trabalho de introdução de frutas, ela não consegue realmente comer. É um processo de sofrimento para ela ter que comer essas frutas. As únicas que ela conseguiu ainda manter é maçã e goiaba. Agora, o porquê será que ela precisa? E ela tinha essa culpa muito grande, né? Que não, ela tinha que comer frutas para conseguir seguir com o planejamento alimentar dela e seguir com os objetivos de mudar a alimentação, de ter uma alimentação mais equilibrada. Então ela colocou isso que ela precisava comer essas frutas e disseram que ela precisava comer frutas, só que acabou sendo um sofrimento tão grande que ela não conseguia manter processo nenhum, porque aí normalmente tem ali uma inclusão de pelo menos 3 frutas no dia, e para quem não consegue? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, às vezes, com esses objetivos que são impostos para nós, que talvez não esteja alinhado com aquilo que você quer. E nós temos um caminho alternativo a tudo isso, a esse processo de começar e parar, a esse ciclo vicioso das dietas, que é trabalhar realmente com gentileza e entender aquilo que faz sentido para você, aquilo que funciona na sua vida, na sua rotina alimentar, mudando principalmente as crenças que você construiu em relação à alimentação, em relação a essa organização do dia a dia alimentar, e trabalhando todas essas questões de forma que você tenha esse desenvolvimento, essa construção do seu foco no seu processo de autonomia e também no seu processo de prazer, porque não adianta você decidir mudar a alimentação, decidir emagrecer ou decidir aumentar massa muscular ou decidir melhorar os seus níveis de colesterol se você fizer algo que não te traga prazer nenhum. Por quê? Vai ser muito difícil você manter um processo que é muito, mas muito importante, que se chama constância. E talvez essa seja uma palavra que você já ouviu a vida inteira ou em outros vídeos que tem por aí ou com outros profissionais e pessoas. Se você não conseguir sustentar as mudanças que você vem fazendo, mesmo que seja essa dieta restritiva que você já tentou, você não vai conseguir manter todo esse processo e os objetivos que você atingiu com essa mudança. Então, a ideia é você ter uma mudança na sua alimentação que você consiga sustentar ao longo do tempo. Por quê? Quanto mais tempo você conseguir se manter dentro desse modelo, quanto mais sustentável isso for para você no seu dia a dia, mais chances você tem de manter esse objetivo atingido. Então, se você conseguiu reduzir, 5 quilos com uma dieta que você fez, se essa redução de peso, você só vai conseguir sustentar ela ao longo do tempo se você conseguir sustentar essa dieta que você fez. É simples assim. Só que se você retomar os hábitos que você tinha anteriormente, talvez você não vai conseguir sustentar todo esse objetivo que você atingiu, toda essa redução daqui a 5 anos, por exemplo. E a ideia é que você consiga manter os seus objetivos, as suas mudanças, com algo que seja sustentável ao longo do tempo. Então, todo o trabalho que a gente faz, até que eu faço com os meus pacientes, é justamente você desenvolver esse processo de autonomia e de independência de forma que seja sustentável, que seja algo real ali para o seu dia a dia, sem que seja algo absurdo ou muito milagroso, até porque isso não existe. Então, sempre se lembre-se que o seu corpo, ele não precisa de punição, ele não precisa de uma nova restrição, ele precisa de uma estratégia que seja alinhada aos seus objetivos e que seja alinhada à sua realidade.
que você consiga escutar o seu corpo e entender todo esse processo de consistência. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a construir essa, vamos dizer, esse caminho que é possível para você sustentar ao longo do tempo. Que não seja ali algo passageiro, que dure ali só alguns meses, ou que dure só um ano, ou até menos do que isso, mas que você consiga seguir ao longo dos anos sem que tenha muitas mudanças. E se você quer começar essa mudança, não esqueça de deixar o seu like e depois me chame que a gente pode conversar melhor para ajustar o que funciona realmente para você. E nos vemos no próximo vídeo.